E reforçando, né, eu acho que como todos nós aqui representando o turismo, a gente tem um papel fundamental em estimular ainda mais a adesão à vacinação e a seguir os protocolos. Passo agora, então, a palavra ao Vinícius Lumertz. Por favor, a casa é sua. Obrigado, professora Mariana, obrigado, Marco. E a todos que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo. Agradecer também aos meus colegas do governo, o Jean Gorenstein, um secretário que, além de ser um grande médico, né, do Einstein e do HC, é um pesquisador e lidera uma equipe consciente na gestão da secretaria num momento importantíssimo, bem como também o Dimas, um cientista de enlevo mundial, num instituto de destaque mundial, que é o nosso Instituto Butantan, e o que nos dá muito orgulho dessa equipe de governo do governador João Dória, que é muito técnica, né? Vocês viram isso aqui pelos dois, né? Essa é a nossa promessa, é a nossa entrega nesse sentido, nessa direção. Então, acompanhando um pouco o raciocínio do Marco, professora Mariana, ele falou desse retorno, né, e mencionou a situação na Europa. De fato, no ano passado, nós tivemos uma volta, só que era uma volta insustentável, como havia sido a volta do verão europeu. Então, como nós estamos um pouco depois, é só olharmos esses movimentos. O que aconteceu no ano passado, se olharmos ali em outubro, quando nós começamos a retomar outubro, novembro, dezembro, né, janeiro, nós retomamos 20 mil empregos, né, nós recuperamos 20 mil empregos, ainda terminamos o ano com 128 mil empregos a menos, né? E esses 20 mil empregos eram um retorno, mas era um retorno sem fundo, porque nós não tínhamos a vacinação nem a imunização, né? Isso tinha acontecido na Europa também. Agora a mesma coisa. Então nós temos que ser otimistas. Eu acho que você citou bem a síntese do que aconteceu no relato do Dimas e do Jean Gorenstein, que é exatamente nesse ponto que nós estamos. Com a diferença que agora a retomada é para valer, né? Ainda existe um risco das variantes, etc., muito pequeno. O cuidado dos cientistas é alertar para que exista, né? É o que existe, né? Mas ele é muito pequeno. Nós estamos vendo que as vacinas estão cobrindo, né? Então, o quadro é de... nós temos tudo isso documentado com a FIA-USP e com o nosso centro de inteligência. O que nós vemos? Quanto mais vacinas, mais nós movemos a curva para a retomada. Tem uma correlação direta, né? Então, o que vai acontecer no final do ano? E já está acontecendo, é que o turismo de lazer, o turismo em geral interno, está se movimentando muito. No ano passado, nós havíamos poupado 40 bilhões de reais de São Paulo para o exportativo. E esse ano também se mantém uma poupança e um desejo de viajar enorme, né? E nos finais de semana, os hotéis já estão lotados no interior, etc., dentro das taxas de ocupação, mas está tudo ocupado. E tem até um risco de inflação no final do ano. Inflação relevante, né, do setor, né? E falta de lugar para hospedar, porque nós não estaremos viajando em massa para o exterior. O que acontece, segundo esse planejamento, no ano que vem? Na nossa retomada, puxada por um boom turístico no final do ano, pode se preparar, virá um boom turístico com essas características. Você não consegue segurar e nem vai precisar segurar. O quanto nós vamos estar usando máscaras a mais ou menos, como disse a professora Rodrigues aqui, vai depender um pouco, mas a retomada ela vai acontecer, né? E o bom da curva, comparada com a projeção de 19 para 21, é que ela é bem acima. Esse ano a gente termina com 7, 8, 6, 7, 8, a menos que 19. Mas no ano que vem, nós sobrepujamos isso, porque vai haver um retorno, é quase que uma belle époque do turismo, né? Lembra, nos filmes aparece todo mundo dançando, feliz, depois das guerras, vai ter muito isso, né? Vai ter esse sentimento, né? E isso vai até novembro do ano que vem, né? Depois, é claro, com as viagens ao exterior, atenua, né? Enquanto isso, nós estamos desenvolvendo em São Paulo a continuação, né, do plano São Paulo para Todos, que nós iniciamos, fizemos campanhas de promoção, marketing, fizemos grandes campanhas, crescemos muito em 2019, 5,3%, 50 mil empregos, etc. Agora volta tudo com carga total na promoção, por regiões, né, nós já começamos esse processo. E estruturação, então a lei de distritos que passou, agora nós vamos começar a decretar os distritos, nós vamos ter de saída duas, entre aspas, Orlandos surgindo aí,
né? Ou seja, lugares com tratamento diferenciado para a criação desses polos, também a privatização e a concessão de parques naturais, os distritos turísticos que eu falei, e rotas cênicas estão sendo construídas, né, já, outras são projetos estruturados, prontos, no papel, mas que precisam ser ainda construídos, rotas gastronômicas, todo um programa de estruturação. O que nós queremos no final, e para resumir, que como herança dessa crise se estruture definitivamente esse desejo, essa vontade pelo turismo de São Paulo, valorizando o turismo interno e, evidentemente, valorizando o Brasil, né? Nós não só devemos, podemos, como somos, eu diria, nós praticamente somos obrigados a cumprir esse papel no nosso país. Nós temos o maior potencial de turismo do planeta, temos um grande mercado de consumidor, e nós precisamos fazer esse movimento. Então, agora, as vicinais, foram 4 bilhões colocados nas vicinais, que é para São Paulo como um todo, mas beneficia o turismo. Nós vamos agora para a concessão dos aeroportos. 22 aeroportos, agora 15 de julho, é nessa linha também. Concessão de grandes rodovias, vai nessa linha, né? Então, todos os esforços nos dão a condição de imaginar, né, um estado turístico dentro de um país turístico. Por quê? E aqui vocês já repisaram isso em outros momentos, porque a automação industrial e a mecanização no setor primário nos obrigam a enxergar cada vez mais no setor de serviços há grande possibilidade de geração de empregos. Não que a reindustrialização competitiva não seja central para a nossa economia, porque nós produzimos 1/5 do que produz um americano, de produtividade per capita, né? Nós temos que aumentar a produtividade, para a economia ser uma economia que nos retire dessa armadilha da chamada renda média. Nós precisamos produzir muito mais, precisamos investir muito mais. Mas o emprego vai para o lado de lá, vai para o lado do serviço. Aí você, tendo o potencial que nós temos, nós não deveremos ter problema de emprego se nós apostarmos firmes na carta do turismo, que é o que fez a França, fez a Itália, fez os Estados Unidos, está fazendo o Japão, está fazendo o mundo inteiro. O problema nosso é a percepção atrasada, né, que mesmo um governo como o nosso, que tem um ex-presidente da Embratur como governador, que tem uma equipe voltada, leva um certo tempo. Lógico, com a pandemia nós tivemos vamos dizer, um atraso na nossa agenda, mas está muito claro para nós o papel que o turismo tem daqui para frente. A última observação que eu faço é o nível de consciência que nós temos que ter daqui para frente na nossa relação com a saúde, né? A saúde, face à mudança dos modelos de produção, as questões de caráter ambiental, gripe aviária, gripe suína, SARS, MERS, isso paira sobre nós. Então foi muito importante, tecnicamente falando, quando o governador decidiu por uma fábrica de Coronavac, que vai ficar pronta em setembro, né? Tocada por um grande técnico, saiu do governo, mas não saiu do projeto, que é o Wilson, que era da BR Foods, né? Ex-presidente da BIA, né? Então, craque, né? E com 200 milhões de doações empresariais, a fábrica será entregue para produzir Coronavac. E a Butanvac, que será produzida com tecnologia brasileira e IFA brasileiro, que vai poder ser produzida dentro da unidade de produção da H1N1. Isso é muito importante, que nos dá autonomia de produção, pesquisa, né? E até a hipótese de casar as vacinas. E nos dá a hipótese, inclusive, de pensar nos 4 primeiros meses do ano que vem, revacinar todo mundo. Isso é muito importante. Jacques Attali, que foi o ministro do Mitterrand, ele fala muito do PIB da saúde. Nós temos que mudar a nossa noção do que é PIB, né? Nós desindustrializamos nessa área, na área de saúde, nós produzimos 30% dos nossos insumos de saúde e passamos para 5%. Então a máscara, nada, os impostos são caros dos remédios. Toda essa modelagem tem que mudar. Então, o setor de turismo e viagens, nós até mudamos, Mariana, o nome da secretaria, para incluirmos viagens, para cair a ficha de que nós somos essa movimentação, né? Mas nós temos que estar olhando agora para a saúde, né? E termos essa capacidade. E o Brasil tem essa responsabilidade não só perante o próprio país, e São Paulo, por conta do Butantan e da inteligência localizada na saúde aqui, pesquisa e tudo mais, mas perante os países da América Latina, porque nós temos uma condição que os demais vizinhos não têm, são nossos parceiros, né? Eles precisam ir bem, nós precisamos cuidar da região. A nossa liderança é preciso pensar em termos geopolíticos, nós temos que cuidar de todos aqui, na região.
porque nós temos condição. Eu não diria isso se nós não tivéssemos, né? E São Paulo comprovou. E eu quero dar a última informação, que eu acho relevante. Quando o Imperial College falava em 1 milhão de mortos no Brasil, não estava errado. Não estava errado. Nós, em São Paulo, não tivemos uma catástrofe, porque nós que tínhamos 3.500 UTIs, nós chegamos a 14.500. Para você ter noção, a França tem 6.000. Nós chegamos a 14.500, mais 6.000 esse ano. Nós colocamos esse ano mais uma França de UTIs. E não é só mérito do governo do Estado, ou das prefeituras, ou dos hospitais privados. É mérito da sociedade como um todo, de um Estado relevante do hemisfério sul. O Estado de São Paulo tem relevância em todo o hemisfério sul. Isso é muito importante ter em conta, né? Que há um casamento, eu diria, meio definitivo, com uma visão mais ampla do turismo. Então, se de um lado nós temos que nos posicionar como aquele grande empregador do futuro, grande vendedor, no bom sentido de tolerância, né? Porque nós somos a abertura, a viagem, também, por um outro lado, nós temos que nos ligar cada vez mais, Mariana, na questão da saúde. Muito obrigada, Vinícius. Está com a gente a CEO da Abrastoa, minha querida amiga Mônica Sâmia. Mônica, bem-vinda. A palavra está com você. Mônica está aqui atrás. A Mônica está aqui? Oi, Mônica. A gente acha que não está te ouvindo. Vamos ver. Não estamos ainda, amor. Vocês estão ouvindo? Desculpem. Só um minutinho, ainda não. Vai chegar. São os perks dos eventos híbridos, né, gente? A gente está todo mundo acostumado com essa situação. Faz parte. Agora entrou. Boa tarde, querida Mônica. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Marco. Boa tarde, secretário Lumertz. Que alegria estar aqui e poder ouvir essas perspectivas boas, né? Acho que o Marco comentou agora um pouquinho a respeito de como que o nosso olhar tem que ser para o futuro, né? O turismo depende dessa programação, desse planejamento, desse olhar à distância. E, secretário, é muito bom quando a gente tem essas perspectivas boas, não só do ponto de vista da vacinação e de como ela está caminhando, mas também do ponto de vista das transformações que a gente está conseguindo implementar no nosso país para aproveitar essa janela de oportunidades. A minha pergunta, ela vai nos dois sentidos. Aqui dentro da Abrastoa, como o senhor sabe, nós temos tantas operadoras que trabalham com emissivo internacional, quanto com receptivo internacional e o turismo doméstico. Então, a gente precisa estar com o radar ligado e ter esse olhar de 360 graus. Então, a primeira pergunta é no sentido da documentação de viagem, a partir do momento que a gente tiver as fronteiras sendo abertas e tudo mais. Como que o senhor avalia que vai se dar esse processo? A gente vai utilizar o nosso documento físico, a gente vai utilizar um app. O Brasil e São Paulo, principalmente, tem feito este movimento para que haja mais empatia na aceitação dos brasileiros. A gente sabe que não necessariamente a gente está com a imagem do Brasil também no exterior, mas como que esse processo, como o senhor imagina que ele vai se dar daqui para frente? Principalmente levando em conta aí, a partir de setembro, quando a gente começa a ter aí um grande número de paulistas, né, vacinados, e a gente sabe que São Paulo é o principal polo emissor de turistas, não só para o Brasil, quanto para o exterior. E a segunda coisa que eu queria aproveitar, Carol, e perguntar é a respeito desse trabalho aqui no Brasil, de como nós podemos atuar mais em parceria, aproveitando essa oportunidade para alavancar, de fato, o turismo aqui no Brasil, e de como é que a gente pode fazer para que haja uma maior colaboração e um maior envolvimento e engajamento de todos para a gente posicionar definitivamente o Brasil como este país que o senhor coloca, que tem esse potencial mundial imenso e que tem potencial aqui para ser tão ou mais importante que o agro. É isso. Mariana, obrigada e parabéns a todos pelo evento. Eu vou começar pelo final. Na comparação que você fez, foi a comparação que, num livro que eu escrevi e organizei, escrevi uma parte, organizei outra parte, Brasil, Potência Mundial do Turismo, todo o livro parte desse pressuposto. O Brasil tem duas grandes vantagens comparativas internacionais, duas. E as duas vêm da mesma coisa, tamanho.
tanto o agribusiness, onde nós éramos importadores de alimentos, né? Hoje nós somos o maior exportador de alimentos do planeta, né? De importadores para exportadores. O que nós fizemos? Nós aplicamos conhecimento, liberdade para empreender, né? E conexão nas cadeias internacionais de produção, desde a semente, desde o know-how, até os mercados onde se processa a venda. Então não há como fazer nenhum turismo interno forte sem fazermos o mesmo raciocínio. Não teríamos uma agricultura forte para o Brasil se nós não tivéssemos uma agricultura competitiva internacional. Então o princípio é o mesmo, e é por conta de tamanho. Se nós entendemos essa lógica competitiva, né, nós vamos olhar e perceber que a vantagem comparativa, né, esse é um conceito tradicional de economia, pode ou não se transformar numa vantagem competitiva. Né? A vantagem comparativa é dada por Deus, né? E a competitiva é construída a partir daí. Então é como na área de mineração, né? Tem recurso, reserva, e aí tem o minério, né? Tirado lá de baixo. Né? Recurso é uma coisa que está lá, reserva é uma coisa medida. Então são esses patamares que nós vamos ter que seguir. Existe uma coisa do desenvolvimento tardio do Brasil. O Brasil tem desenvolvimento tardio, né? É um país em desenvolvimento, né? Mas tardar, né, está custando cada vez mais caro para nós. Então nós não podemos mais, numa era da informação como a atual, levar tanto tempo com essa agenda que o Brasil tem hoje. A agenda do Brasil hoje é uma agenda do século XIX, tanto do ponto de vista ideológico, quanto do ponto de vista moral, né? É uma agenda muito, muito antiquada, que põe em risco o Brasil, que é tamanho de um império. Então isso é uma consideração importante. Então aí é muito importante também que setores como os nossos falem, né, digam o que querem. É preciso falar cada vez mais para os não convertidos. Porque nós, entre nós já entendemos o que nós estamos falando. O que nós precisamos é que nos nossos eventos, nos nossos momentos, estejam mais pessoas a serem convertidas, no bom sentido da palavra, à causa, né, que nós representamos, né, com todas essas questões que estão sendo levantadas aqui. E isso é político, né, político-econômico, não é tático operacional. Tática operacional é responder, por exemplo, a sua primeira pergunta, né? Tática operacional. Isso é uma coisa prática, que afeta o estratégico, né? Mas é prático. Nós não vamos ter mais problemas com isso, né? Nós vamos ter aprovação de todas as vacinas, as coisas vão para o seu lugar, né? A não ser que hajam retrocessos aí que podem ser causados a mais ou a menos com a questão das variantes. Mas isso é uma questão técnica, biológica, que está fora do alcance nosso aqui, inclusive do professor Covas e do Jean. Nós vimos claramente que nós temos que esperar. Até lá, eu não vejo problemas, isso foi previsto, quando logo estourou essa crise do Covid, no início nós já chamamos 2 grandes seminários, um com o WTTC e o outro com a OMT. Lá atrás já se previu que nós íamos passar por esses corredores e essas bolhas. Estava previsto, não tem novidade nenhuma. Mas é que nós íamos sair do outro lado. Então isso está claro. E outra coisa que eu acho que eu perdi com a segunda pergunta, eu me envolvi com o quadro geral, mas é isso, Mônica. Uma documentação em forma de app. A documentação eu não sei qual que vai ser, hoje é a vacina em si. E aí eu acho que a transformação disso num protocolo transferido para o nível digital é uma questão técnica e eu acho que nós podemos participar dessa discussão com o Ministério, mas nós vamos ouvir o OMT, nós vamos ter que ver quais são os sinais das aéreas, né? Nós temos que ver o que vem aí pela Associação das Aéreas, a nossa... a IATA, no caso, a IATA e a ABAR, né? Então, mas vocês vão saber antes de mim. Mônica, tenho certeza que você vai me avisar o que deu. Mariana, só um comentário. Acho que essa união do setor produtivo, lógico, do turismo com os governos, municipal, estadual, federal, acho que isso é muito importante, porque a gente tem que ter essa retomada de forma segura e consolidada e sustentável, porque a gente subir e descer de novo vai ser muito ruim para o nosso setor. Então acho que a gente tem que levar essa questão da saúde a sério e nós... do setor produtivo, seguirmos com os protocolos, aprovação Marco, das... assim, não querendo interrompê-lo, mas assim, não há esse risco agora, no ano que vem. Ali na retomada, janeiro, fevereiro, eu não consigo enxergar nada disso. Mas mais para frente é possível, né? Como teve SARS, MERS e outras questões que advêm justamente desse que a gente
comentava desse antropoceno. Nós alteramos todos os meios de os modos de produção. Nós mexemos no meio ambiente. Então existem reações e o que deve mudar é essa mudança entre nós sermos turismo para nós trabalharmos com governos, com o setor da saúde. A noção de interdependência vai ter que crescer muito. Nós temos que mudar a forma de nos relacionarmos após essa pandemia. Nós temos que nos, eu diria, Marco, assim, policiar para não voltar como nós éramos antes. Nós temos agora que fazer o que foi feito aqui por vocês, trazer o Jean, trazer o Dimas, conviver, público, privado, saúde. Nós precisamos de uma nova forma de operar a nossa democracia e a tecnologia, o fator online facilita muito, porque antes era muito difícil você juntar as coisas. Hoje é muito mais fácil. Perfeito, acho que era isso que eu ia falar e você me deu... porque a gente está junto há muito tempo, então já mais ou menos sabe, né? Essa é uma característica dos eventos de turismo. Para quem está nos acompanhando, a gente se compromete a ficar por algum tempo, a gente sempre estende, mas com uma pequena dor no coração, eu vou ter que encerrar o evento, mas já com um convite da gente se encontrar de novo para celebrar os bons números do turismo. Agradeço formalmente a participação do secretário de Estado, Vinícius Lumertz, do meu querido Marco Ferraz, da Mônica Samia, que está com a gente online, Dimas Covas e Jean Gorenstein, presenças ilustres hoje, e todos os nossos conselheiros, além de toda a equipe técnica que está aqui. Uma coisa muito importante que eu queria falar para você que está nos vendo ao vivo e para quem eventualmente estiver assistindo posteriormente esse vídeo. As reuniões do Conselho de Turismo da Federação do Comércio têm principalmente o objetivo de reunir empresários, pesquisadores, representantes do poder público para poder orientar os empresários e para que a gente possa, com o aprendizado coletivo, evitar tropeços futuros e usar todo esse aprendizado de 13 meses de muita dificuldade para que a gente não erre novamente. Então, uma das principais mensagens desse encontro é que, sim, temos que apoiar a vacinação, estimular todas as nossas pessoas próximas, funcionários, colaboradores, fornecedores, para aderir à campanha de vacinação e manter o uso da máscara, o distanciamento físico, higienização com álcool em gel, para que isso garanta o retorno, especialmente dos nossos negócios de viagem. Está todo mundo ansioso para celebrar o fim da pandemia e para ver bastante dinheiro que está concentrado aqui no estado de São Paulo, ativando a economia do turismo e gerando mais empregos. Então, como eu disse antes, tem um QR Code no finalzinho aqui do vídeo, onde vocês vão ter acesso a todas as informações do Conselho de Turismo e também da Federação. Nossos canais de contato, e-mail, telefone, tudo no nosso site. Por favor, entre em contato em havendo dúvidas ou sugestões para novas pautas do Conselho de Turismo. Agradeço mais uma vez a presença de todos e desejo uma excelente semana para todo mundo.